Muita gente me pergunta sobre valuation, então no vídeo de hoje eu estou começando uma pequena série em que eu vou falar um pouco sobre algumas práticas de valuation. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre marcação a mercado, que eu acho que esse é um tema muito importante para quem investe não só em renda fixa, mas em ações também. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Então pessoal, como eu comentei, a gente está começando a nossa nova série aí sobre valuation. Peço para quem estiver chegando que se inscrevam no canal para não perder nada, que ativem o sininho e que deixem um like no vídeo, porque ajuda demais aqui o canal. Também comentem se vocês ficarem com alguma dúvida sobre esse vídeo, se ficou alguma coisa que vocês gostariam de deixar como sugestão ou crítica, vou deixar aqui nos comentários embaixo. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria entender quando vai falar sobre investimentos é fluxo de caixa. Tá? Então, a base de todos esses investimentos é uma projeção, é uma expectativa de um fluxo de caixa. No nosso caso aqui, para deixar um pouquinho ilustrativo, eu trouxe para vocês um investimento em um CDB. Então a gente está pegando aqui um CDB que vai nos custar R$ 1.000, a gente vai investir R$ 1.000 nesse CDB, ele vai pagar juros anuais de 10% ao ano, ele vence em 5 anos. Então o fluxo de caixa nada mais é do que as entradas e saídas de caixa em determinados períodos. No nosso caso aqui, no D0, né, logo no início, a gente tem uma saída de R$ 1.000 que é a compra desse CDB. Na sequência, a gente vai ter uma entrada de R$ 100 a cada ano, que é referente aos juros, e no último ano a gente recebe R$ 100 dos juros e mais os R$ 1.000 do principal. Então, quando a gente comprou esse CDB por R$ 1.000, a gente está falando que a gente está comprando o direito a ter este fluxo de caixa aqui. R$ 1.000 e vão nos render esses R$ 100 aí por ano e o principal no final. Então guardem isso porque, de novo, isso aqui não é só para CDB, isso aqui é para investimentos. Então vamos supor que você quer montar o seu consultório médico, você vai colocar um dinheiro na frente e você espera que isso aí vai te retornar um dinheiro ao longo dos anos. Vai ser a mesma ideia. Agora, o que a gente precisa entender? O dinheiro ele tem valor no tempo. R$ 100 hoje valem mais do que R$ 100 amanhã. Por conta disso, o valor de um ativo, de um CDB, de um consultório, que qualquer que seja, a gente poderia pensar como sendo os fluxos futuros, só que ajustados por essa questão do tempo. Então, quanto mais distante, menos ele vale. E o quanto que a gente deveria descontar, né? Quanto que R$ 100 amanhã deveria valer a valor de hoje? Quando a gente fala valor presente, significa a valor de hoje. Bom, no nosso caso aqui, ó, vamos supor aqui, CF1, que é o fluxo de caixa do primeiro ano, ele vai ser dividido por 1 mais uma taxa de desconto. Quanto mais distante, como isso aqui é exponencial, quanto mais distante, maior vai ser o valor que a gente vai dividir. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui nesse segundo slide é que o valor de um ativo ele é a soma desses fluxos de caixas a valor presente, não simplesmente pegar os valores nominais. Por conta disso, o nosso investimento ele depende de duas variáveis. O primeiro é o fluxo de caixa, então, no nosso caso ali eram R$ 100, mas se fossem 200, 300, aí o nosso CDB valeria mais. E também a taxa que a gente vai descontar os fluxos futuros. E a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais à frente. Então vamos lá, entendendo como é que ficou a nossa primeira tabelinha aqui. Então, pegando lá o nosso CDB, os fluxos futuros que a gente tem vão ser R$ 100 em cada ano, mais 1.100. Reparem que a soma desses fluxos dá 1.500, ou seja, a gente está recebendo 1.500 e a gente pagou 1.000. Só que, quanto mais distante, menor é o valor desse ativo, né? Menor é o valor dos fluxos futuros. Então, o denominador, que a gente vai dividir esse valor nominal, é, como a gente mostrou no slide anterior, é 1 mais uma taxa de desconto elevado ao período daquela taxa, né? Então, ao período de tempo até receber aquele fluxo. O nosso primeiro fluxo, por exemplo, é 1 ano. O segundo fluxo são 2 anos, 3 anos e por aí vai. Então reparem que R$ 100 hoje, numa taxa de desconto de 10%, porque é o que a gente está descontando no nosso CDB, eles valem R$ 91 a valor presente. Os R$ 100 do ano 2 valem 83. Até que no ano 5, aqueles 1.100, eles na verdade valem R$ 683 a valor de hoje. Quando a gente soma o fluxo a valor presente, a gente tem os R$ 100 que a gente está pagando no nosso CDB. Isso porque a taxa de desconto que eu usei aqui nada mais é do que a própria taxa de remuneração do nosso CDB, que são aqueles 10%. Se a taxa fosse diferente, esse valor seria diferente e é aí que começa a pegar a marcação a mercado. Bom, então para vocês verem aqui, esse aqui é o nosso fluxo de caixa considerando os fluxos a valor presente. Então, de novo,
os R$ 1.000 de hoje vão continuar sendo R$ 1.000, porque eles estão hoje, né? Esse é o valor presente dele, esses R$ 1.000 está saindo agora. E aí as entradas vão tendo cada vez valores menores por conta da distância. Quanto mais longe em termos de tempo, menor é o valor, né? Maior a taxa de desconto que a gente está usando. E aí, o que é então essa marcação a mercado? Pegando o nosso exemplo do CDB, imagine o seguinte: aquele CDB ele vai me pagar os R$ 100, tudo bonitinho. Como é que poderia variar o valor daquele CDB? Imaginem que eu comprei um CDB hoje de manhã. No final da tarde, por algum motivo, estourou uma guerra, enfim, não sei. Os juros futuros dispararam. Então agora, se uma pessoa quiser emprestar dinheiro para aquele mesmo banco que eu emprestei, né, quiser chegar e falar assim, poxa, eu quero comprar um CDB, aquele banco vai oferecer uma taxa maior. Isso faz com que o meu CDB, ele não vai valer a mesma coisa, né? Porque, imagina, eu vou chegar para uma outra pessoa e falar assim, você quer comprar um CDB aqui de um banco que está pagando 10%? Ele fala, olha, mas esse mesmo banco agora está oferecendo um CDB pagando 11%. Ou pode também acontecer o contrário. De repente, a gente tem ali aquele banco que estava mais ou menos ruim e, de repente, ele está muito bem, ou seja, aconteceu alguma melhora. E agora as pessoas aceitam uma taxa menor de remuneração. Então, para vocês entenderem, se aqueles mesmos fluxos fossem descontados a 11%, o meu CDB valeria R$ 963. Ou seja, ele teria uma desvalorização de 7,3%. Pelo lado oposto, se agora aquele mesmo CDB tivesse que ser descontado a uma taxa de 9%, os fluxos teriam uma valorização, seriam maiores do que anteriormente, né, na taxa de 10% que eu estava usando, e teria uma valorização naquele meu CDB. Então essa é a marcação a mercado. Marcar a mercado nada mais é do que você buscar e colocar o valor atual daquele ativo, para esse, no nosso caso aqui, uma renda fixa. Ou seja, se as taxas de juros subirem, aquele meu CDB, que é uma renda fixa, ele vai acabar tendo uma desvalorização. Tá? E se as taxas de juros caírem, ele vai ter uma valorização. Eu quero que vocês entendam um pouquinho disso, porque isso aqui é muito importante. De novo, supondo que os fluxos não mudaram e o que está mudando só é a taxa de desconto. Bom, na sequência, a gente vai entender um pouquinho o conceito de duration. Então, o que acontece? No nosso caso, a gente pegou um CDB de 5 anos. Imagine que fosse um CDB de 10 anos e acontecesse a mesma coisa. Acontecesse uma variação para cima das taxas de juros. Então, ao invés de serem 10, foram para 11%. O nosso CDB teria uma desvalorização de 11% e não 7%. Contrapartida, se a taxa de juros tivesse caído, a valorização seria de 6,5% e não de 3,9%. Então, reparem que quanto mais longo for o fluxo de caixa, maior vai ser o que a gente chama de duration. A duration, então, é isso. Quão distante está, na média, os fluxos de caixa. Isso é um dos conceitos da duration. Um outro conceito também que você pode pensar é a sensibilidade que esse nosso ativo tem à variação da taxa de juros. Então, se a taxa de juros subisse 1% num título longo, ele é mais sensível, ou seja, ele vai valorizar ou desvalorizar mais do que um título curto. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A duration ela tem a ver com a sensibilidade à variação da taxa de desconto. Não só isso, mas também que tem muito a ver com quão distante estão, na média, os fluxos de caixa. Então, naquele nosso exemplo, era um fluxo mais longo. Agora, a gente está pegando um CDB que também é de 5 anos, só que ele não paga juros intermediários. Ele vai acumular os juros dentro e vai te pagar tudo no final. Então, ao invés de te pagar os R$ 1.100 no final, ele vai te pagar R$ 1.611 no final. O que vai acontecer? Se tiver uma variação de juros para cima, 8,7% de queda. Lembra que no nosso CDB original era 7,3%. Ou seja, se o título não te pagar cupom, se ele não te pagar juros intermediários, e os fluxos estiverem mais concentrados para o final, a duration é mais longa, ele é mais sensível. Então guardem isso, a duration tem a ver com quão distante os fluxos estão, e por conta disso, eles são mais ou menos sensíveis à variação da taxa de desconto. E aí a gente entra então para ações. Como é que isso acaba impactando o mercado de ações? É diferente? Uma ação, quando a gente vai fazer a avaliação,
o conceito de fluxo de caixa é o mesmo. A gente está comprando uma ação, no nosso caso aqui, por R$ 1.000. Ela vai ter fluxos de caixa, ou seja, a empresa que a gente está comprando essa ação, ela vai, por exemplo, pagar dividendos, ela vai gerar caixa ao longo do tempo, certo? Qual que é a diferença? Primeiro, a gente não sabe, como ela não é uma renda fixa, ela é uma renda variável, a gente não sabe qual vai ser o retorno que ela vai dar ao longo dos anos. Então pode ser que em um ano ela vai dar vai ter um fluxo de caixa maior, vai ter ano que ela vai ter um fluxo de caixa menor, vai ter ano que ela vai ter prejuízo, e justamente porque é uma ação, uma empresa, a gente não tem essa previsibilidade. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que, primeiro, o fluxo de caixa de uma empresa é mais volátil, ou seja, em geral a gente vai colocar uma taxa de desconto que é maior, mas uma empresa, em geral, ela não tem um fim. É muito comum a gente usar, no caso de uma empresa, que ela não vai ter um belo dia, diferente de um CDB, que um dia ele vai te devolver o principal. Uma empresa não tem aquela data de validade. Ou seja, a duration dela é bem alta. Uma empresa, a gente costuma admitir que ela vai continuar ali na perpetuidade. Por conta disso, o fluxo de caixa dela é bem longo. E por conta disso, a duration dela também é bem alta. Não à toa, quando a gente olha, então aqui eu trago para vocês em laranja o índice Small Caps e em azul os juros longos. A gente nota que conforme os juros sobem, o Small Cap cai. Juros sobe, Small Cap cai. E juros caem e o Small Cap sobe. Então entendam isso, que o mercado de juros ele impacta demais o mercado de ações por conta disso, porque quando os juros sobem ou descem, a taxa de desconto vai ficar maior ou menor e vai impactar também as ações. E também, de novo, lembrando que as ações elas têm uma duration longa, por conta disso elas são bem sensíveis às variações de taxa de juros. Um outro ponto também que eu quero que vocês entendam é que nos últimos anos a gente viu muitas ações de tecnologia, a gente chama de ações de growth, de crescimento. Ações de crescimento são aquelas ações que elas têm muito do fluxo no futuro. Isso porque, como ela tem um crescimento implícito muito grande, o fluxo de caixa dela, de 10 anos, a expectativa é que ele seja muito maior do que o fluxo de caixa atual, do próximo ano para essa empresa. Diferente de uma empresa de valor. Geralmente são empresas mais maduras, em que elas não têm uma expectativa de crescimento tão grande. Então aqui eu trago para vocês, em azul, a gente tem o índice da Vanguard de crescimento, né, de growth, e em laranja a gente tem o índice de valor. E o que aconteceu no último ano, as taxas de juros nos Estados Unidos elas subiram bastante. E a gente nota que justamente as empresas de growth caíram bem mais do que as empresas de valor. Por quê? Porque a duration de uma empresa de crescimento ela é maior do que uma empresa de valor. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho do que eu queria passar para vocês aqui nessa primeira parte de valuation, que é marcação a mercado e o conceito de duration. Sei que muita gente fica um pouco de dúvida quando compra uma renda fixa, por exemplo, pega lá um título do Tesouro Direto e, de repente, está tendo um prejuízo. Então, o que aconteceu foi isso. A variação da taxa de juros faz com que o seu título perca valor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. De novo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês ficaram com dúvidas. E eu devo trazer aí nos próximos vídeos alguns outros conceitos na parte de valuation. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.